Olá. The Beguiled, romance de Thomas Cullinan, lançado em 1966 e ainda não traduzido para o português, teve duas versões cinematográficas. A primeira versão foi de Don Siegel, de 1971, e a segunda a cargo da Sofia Coppola, em 2017. A diretora se propôs a fazer não uma refilmagem, mas uma releitura do livro. Ela, em todas as entrevistas que ela deu, ela sempre reforça isso, que ela não fez uma refilmagem, que ela apenas abordou o romance de um modo mais genuíno, de um modo mais preciso, que o filme do Don Siegel, ele havia privilegiado o olhar masculino e que ela, no seu filme, iria privilegiar, né, o olhar feminino. Então ela iria abordar do ponto de vista da mulher aquela história. Então a sua versão do romance é uma versão que se propõe uma leitura feminista, uma leitura feminista da história. O Estranho que Nós Amamos vai transcorrer no final da violenta Guerra de Secessão. A violenta Guerra Civil Americana, uma guerra onde irão morrer mais de 600 mil pessoas, na sua enorme maioria homens. As mulheres não iam para a guerra nesse período. Portanto, a maior parte dos mortos serão homens. Não é pouca coisa. Mais de 500 mil de pessoas. Morreu mais gente na Guerra Civil Americana do que na Segunda Grande Guerra e na Guerra do Vietnã. Somadas as duas guerras. E olha que não morreu pouca gente ali. Mas somando essas duas guerras, ainda morreria menos gente do que morreu na Guerra Civil Americana. A versão de 1971 do Don Siegel, ela começa com fotos em preto e branco do conflito. Enquanto que a versão da Sofia Coppola, a gente apenas escuta sons ao longo, sons de canhões ao longo, sons da guerra. Você não vê imagens, apenas o som, né? A Sofia Coppola, ela disse que não estava muito interessada em mostrar a guerra, mas sim em mostrar o eu dessas mulheres, o interior dessas mulheres, a perspectiva dessas mulheres. Embora o eu dessas mulheres, nesse período, encontrava-se profundamente marcado e construído, né, pela guerra, porque era, na época, o grande problema, a grande experiência existencial na época era a guerra. Mas ela propõe a não aprofundar na questão da guerra, meio que tenta, dentro do possível, o que é muito difícil, porque o romance está bem centrado na guerra. Ela tenta, dentro do possível, então, se centrar na personalidade dessas mulheres, tentando, né, se afastar um pouco do conflito, né? A história inicia quando um cabo nortista é recolhido por uma menina de 12 anos e levada até um casarão onde funcionava um pensionato para meninas. Nesse pensionato, nessa casa, nesse casarão, moram ali 7 mulheres. Mulheres adultas, adolescentes e crianças. Essas mulheres estão ali há quase 5 anos afastadas do convívio com os homens. Elas vão receber ali na casa um homem que está, por sua vez, afastado do convívio das mulheres e que encontra-se profundamente traumatizado pela guerra. Porque esse homem estava enfrentando a guerra de modo direto.
As mulheres também, mas não de modo direto, de modo indireto. Elas tinham dificuldade ali, provavelmente, para receber alimentação, roupas, havia a dificuldade que a guerra, a dificuldade de locomoção, que não podiam sair do casarão. Então elas estavam ali confinadas, né, isoladas, 5 anos, mas ele também estava, e ele estava em contato, sim, direto com a guerra, porque ele que estava matando os sulistas, e ele também estava se arriscando a morrer ali de uma hora para outra. Portanto, a experiência da guerra para ele era uma experiência muito mais direta, muito mais forte, muito mais poderosa, né? Muito mais poderosa. Ele chega na casa e, a princípio, as coisas parecem que vão correr bem, né? Esse casarão, ele funciona como um microcosmo dos Estados Unidos, né? É um casarão imponente, né? É uma casa alta, né? Um pé direito alto, é uma casa imponente, né? Uma mansão, uma mansão. Então ela representa muito bem os Estados Unidos, a opulência dos Estados Unidos, mas devastada pela guerra, né? Nessa casa moram, então, 7 mulheres. A mais velha é a Miss Martha, ela que é a dona e diretora da escola. A Miss Martha, no passado, ela havia tido uma relação incestuosa com seu irmão. O incesto, qualquer que seja ele, é uma relação mortífera, né? É uma relação mortífera. A Sofia Coppola, na sua versão politicamente correta, de 2017, ela tira essa subtrama, ela retira essa informação que o livro traz, dessa relação incestuosa dos irmãos, o que, a meu ver, foi muito negativo, porque essa relação incestuosa desses 2 irmãos, ela fazia presentificar ali na casa a própria guerra civil, né? Uma guerra onde o sujeito vai matar não o inimigo que mora a muitos e muitos quilômetros de distância, o inimigo estranho, o inimigo esquisito, o inimigo de outra língua, o inimigo de outros hábitos, mas o indivíduo está matando o seu compatriota. Ele está matando um filho da mesma pátria. Ele está matando o irmão. Então, o incesto, ele tem algo de mortífero, porque o incesto é a relação sexual entre pessoas de uma mesma família. E o sexo é uma das formas mais poderosas que nós temos de encontrar o outro, de encontrar o diferente, e desse encontro nós saímos vivificados, nós saímos ressuscitados, nós saímos engrandecidos, né? Nós saímos com mais vida, né? E quando você mantém uma relação com uma pessoa da tua família, esse contato com o outro, esse crescimento que o contato com o outro irá possibilitar, ele é impedido. Portanto, é uma relação ligada à morte. Então, essa relação incestuosa era uma relação muito interessante para se manter na história. Mas a diretora optou por retirar essa subtrama e não toca nem nesse assunto. O Cabo, na primeira versão, como ocorre no livro, ele vai descobrir essa relação incestuosa e vai fazer depois uma chantagem com a Miss Martha, ameaçando revelar essa verdade para todo mundo, desconhecida para todos, né? Portanto, uma arma poderosa que ele tem, né? De modo que isso desaparece nessa segunda versão. O Cabo, quando cai ali na casa, ele percebe, né, as mulheres que ali estão. Ele é muito inteligente. Então ele começa a dizer para elas tudo aquilo que elas querem ouvir, né? A Miss Martha é a mais corajosa, né?
A Eduína, que é uma preceptora, a preceptora-chefe, né? A professora titular, a Eduína havia tido uma relação muito conturbada com o pai e se afastara tremendamente da sua relação com os homens. Mas com a chegada do cabo John McBurney, ela vai se sentir novamente vivificada, ela vai se sentir ressuscitada e vai ser tomada por uma profunda atração contra ele. Então ele vai dizer que ela é a mais bela, que ela é a mais linda, né? O cabo ele é recolhido e trazido para dentro do casarão pela cristã Amy. A Amy é a boazinha, né? E a Amy vai trazer ele para dentro da casa. E logo no início do filme ela vai ganhar um beijo na boca. Ela tem 12 anos apenas. Isso passou tranquilamente na versão do Don Siegel de 1971. Mas a Sofia Coppola, na sua versão politicamente correta, também elimina essa cena. Na casa também nós temos Alicia, uma adolescente que faz de tudo para conquistar o cabo. Portanto, nós vemos ali um jogo enorme de sedução das mulheres querendo conquistar o cabo, cada uma usando a sua arma, e o cabo, a princípio, ele consegue manipular todas essas mulheres, depois isso não vai dar certo, mas ele consegue manipular todas essas mulheres. O que nós percebemos que naquela casa, antes da chegada do cabo, havia ali uma instabilidade, uma animosidade, uma agressividade que estava contida, que estava latente, que estava camuflada, mas que a chegada do estranho, a chegada desse homem ali naquele universo tão restrito e tão limitado da casa, irá fazer com que essa agressividade, essa instabilidade que estava controlada, né, ela aflore, ela se corporifique, né? A Sofia Coppola também comete uma outra, eu diria, sei lá, falha talvez, né? Quando ela retira de cena a única escrava, né? Todos os escravos da casa tinham fugido, né? Em decorrência da guerra tinham fugido. Só uma escrava havia ficado. E a Sofia Coppola retira essa escrava de cena, amputa essa escrava de cena, porque ela alega que não quer discutir o tema da escravidão, um tema muito complexo, para ser discutido assim de uma forma secundária, né? Algo assim, parece impensável. Por quê? Porque toda a história está centrada em cima de uma guerra que se inicia porque um lado o norte, uma banda do país, não quer mais a escravidão. E o sul, escravocrata, quer a escravidão. Portanto, a raiz da história se dá numa luta contra a escravidão. O norte contra o sul, o norte querendo acabar com a escravidão e o sul lutando para a escravidão não acabar. Portanto, é uma discussão que, a princípio, caberia bastante, sim, ser discutido. O ponto de vista, né, de uma escrava, de uma mulher negra escrava, deveria ser, sim, discutido. Mas, no mundo politicamente correto da Sofia Coppola, ela retira essa discussão sobre a escravidão, esvaziando bastante o drama, a trama, né? Então há um enfraquecimento ali na forma de contar a história se torna mais frágil, né? Que se a escrava estivesse presente, isso não teria ocorrido. O cabo John McBurney, portanto, ele está ali numa situação que ele é protegido por essas mulheres, né? Ele foi recolhido ferido, as mulheres o cuidaram dele, o alimentam, portanto o protegem, né? Passam as forças do sul, elas não entregam ele, portanto ele é um protegido delas.
mas ele também é um refém delas, né? Então ele ocupa ali naquele casarão uma posição muito ambígua, que ao mesmo tempo é protegido, é um refém, é protegido, mas é refém também. No próximo vídeo voltaremos com a segunda e última parte de O Estranho que Nós Amamos.